Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estarmos juntos no estudo da lição de Escola Sabatina. Hoje deu certo aí no horário, às 6 horas. Obrigado por sua presença, por curtir, comentar e compartilhar o nosso estudo da lição. Na segunda-feira, o título veio de Transmitindo a Palavra de Deus. E a lição traz como texto de leitura o texto de 2 Coríntios, no capítulo 2, tem o verso 14, mas também o capítulo 4, verso 1 a 6. E a resposta ao questionamento feito em relação a esses textos é que Paulo, em meio às provas da vida, ele tinha a certeza e confiança do poder de Deus. Ele chega a dizer que sempre Deus nos conduz ao triunfo. Era assim que pensava Paulo e as pessoas daquela época e também os reformadores no passado. Até vale aqui abrir um parêntese que a leitura dos capítulos dessa semana, de 7 ao 11 do Grande Conflito, ele se direciona para Lutero. Então a lição quarta-feira vai falar sobre ele e a gente fala já um pouco sobre Lutero na quarta e depois na sexta, tá certo? Mas falando sobre os reformadores, homens que marcaram a história e deram a sua contribuição para permanecer fiel ao texto bíblico e chegar ao povo, a lição nos traz no dia de hoje o personagem William Tyndale. Acho que é mais ou menos assim a pronúncia. Ele que queria deixar um legado de uma tradução de boa qualidade para os ingleses. Ele então resolveu pegar a versão de John Wycliffe, que havia pequenas falhas na visão dele, e 140 anos depois ele fez uma tradução da Bíblia, imprimiu na Alemanha e distribuiu algumas dessas Bíblias. Ele foi preso então na Bélgica, considerado como herege, no ano de 1536. Foi condenado e acusado, como já assim falei, e então ele teve ali, pelo seu carrasco, levado para ser queimado o seu corpo, né? Estrangulado e queimado. Mas antes disso ocorrer, ele fez uma oração: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E milagrosamente Deus assim cumpriu. No ano de 1611, 4 anos depois da sua morte, né? Ele então não viu, mas os ingleses receberam realmente a alegria de que o rei embarcou nessa ideia, o rei Tiago, de os ingleses terem a sua versão da Bíblia. E foi contratado teólogos, no qual basearam-se nos textos do Mar Morto, mas principalmente nos escritos e na versão deixada por Tilland. E ali foi usado, acredita-se, que 76% do Antigo Testamento e 83% do Novo Testamento do que ele já havia feito em seu trabalho. Até no ano de 2011, ela completou 400 anos a versão que a gente chama de King James. E olha ela aqui, ó, a versão dos 400 anos. Eu tenho ela, tive a alegria de receber na minha ordenação. Então eu tenho até os irmãos aqui que são do distrito, se depois quiser dar uma olhada, ler, ver o que tem de diferente, mas eu acho uma boa versão. Não utilizo muito essa Bíblia nas igrejas, mas sim no estudo em casa. Ela até está precisando de uma pequena reforma na capa, mas ela tem uma linguagem muito boa, buscando levar ao conhecimento do texto. Eu aprendi que uma boa leitura da Bíblia é bom fazer em versões diferentes. E então esta versão aqui foi ali os ingleses que receberam com alegria. Então assim a lição conclui dizendo: apesar das dificuldades e desafios, Tyndale e seus companheiros confiaram que Deus estava no controle. A vida dele fez a diferença para a eternidade. Homens de valores que deram a sua vida se comprometeram para que a mensagem do reino chegasse a outros, chegasse até nós. Que possamos também deixar esse legado, a mensagem do reino chegar a outras pessoas. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, obrigado por esse momento de reflexão na Tua palavra, reflexão sobre a vida de homens, de grandes reformadores que deixaram um legado de fé e esperança.
nos dê um dia em tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau e até amanhã.